Paz do Senhor, amados. Estamos aqui mais uma vez para cultuar ao único que é digno, o Rei dos Reis, o nosso Criador. Por isso eu te convido, neste momento, a falar com Deus. Eleve o seu pensamento, o seu coração a Ele. Vamos pedir direção de tudo que será feito nesta noite. Oremos. Grande Deus e nosso Pai, bendito é o Teu nome sobre toda a terra. Nós queremos Te louvar e Te agradecer por mais um dia de vida. Te agradecer por tudo que Tu és em nossas vidas. O Senhor, o grande Deus, o nosso Criador, soberano, amado da nossa alma. Nós queremos entregar ao Senhor este culto, para que o Senhor aceite como cheiro suave as Tuas narinas. Perdoa pelos nossos pecados, Senhor. Espírito Santo de Deus, continua falando com poder aos nossos corações e transformando, fazendo a obra que o Senhor deseja em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, louvai ao Senhor. Pois Tu, Senhor, és nosso Criador, nas Tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, Teu nome exaltado é, no esplendor da Tua santidade, é onde eu preciso Te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Aleluia. Em Tua presença quero estar, completo quero me entregar, dar graças e cantar. Celebre ao Senhor. Dar graças e Cante. cantar. Tua presença. Em Tua presença, em Tua presença quero estar, quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças Então e cante e louve. cantar. Pois Tu, Senhor, és nosso Criador, nas Tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, Teu nome exaltado é, o esplendor da Tua santidade, é onde eu preciso Te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Jesus, eu quero Te aclamar, com alegria Te louvar. Diga enquanto eu viver. Enquanto eu viver, enquanto eu viver. Os homens cantam. Jesus, eu quero Te aclamar, Jesus, eu quero Te com aclamar, alegria Te com louvar. alegria eu Te Enquanto eu louvar. viver, Enquanto eu viver, enquanto eu viver. enquanto eu Todos viver. juntos. Pois Tu, Senhor, és nosso Criador, nas Tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, Teu nome exaltado é, o esplendor da Tua santidade.
teu nome exaltado é. Juntos, O esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. És o nosso 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 grande Deus. Glória a Deus, porque Ele marcou os limites da terra e de tudo que há. Toda a criação se prostra diante dEle, porque Ele é grande, Ele é Criador, Ele é soberano sobre toda a terra. Continue louvando a esse Deus tremendo. Quem marcou os limites da terra e tudo que há? Quem ordena a manhã, alvorada em seu lugar? Livrou da morte minha alma, da queda os meus pés, do pranto os meus olhos, e vejo quem tu és. Majestoso Deus, sei que tudo poderás fazer. Sublime Deus, nenhum de seus planos falhará. Nenhum de seus planos falhará, Senhor. Quem marcou os limites da terra e tudo que há? Quem ordena a manhã, alvorada em seu lugar? Livrou da morte minha alma, da queda dos meus pés, do pranto os meus olhos, e vejo quem tu és. Majestoso Deus, sei que tudo poderás fazer. Sublime
isso vivemos em novidade de vida, porque o Senhor fez grandes coisas em nós. E Ele quer nos usar ainda mais para fazer a tua vontade. Por isso diz: sonda-me, usa-me, quebranta-me, transforma-me. Pede ao Espírito Santo de Deus para que Ele venha fazer essa obra no teu coração neste momento. Se você quer ser usado mais pela vontade do Senhor, cante este hino orando a Ele. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então diga: usa-me, Senhor, usa-me. Diga: usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Só tu me conheces. Quebranta o meu coração. Oh, transforma-me. Transforma-me conforme a tua palavra Espírito, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, esse é o nosso desejo, Deus. usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira
sobre as águas, como amigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas, porque contigo somos mais do que vencedores. Contigo, Senhor, podemos saltar muralhas, vencer exércitos, porque o Senhor está à nossa frente. O Senhor é quem nos sustenta, nos levanta e nos usa. Obrigada, Senhor, pelo teu amor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Olá, irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero, nesta noite, agradecer a Deus por mais um encontro tão especial e quero continuar meditando com você nessa noite no livro de Isaías, do profeta Isaías. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor conosco e durante todo o momento da nossa reflexão eu vou consultar alguns textos e quero te convidar a manter a sua Bíblia aberta para essa breve reflexão que faremos neste momento. Então, o nosso texto é Isaías, capítulo 2, o verso de número 5, ok? Assim diz a palavra: Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Quero repetir: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, em nome do teu Filho Jesus, queremos celebrar ao Senhor, agradecido por tudo que já fizemos até aqui nesse tempo de louvor, de gratidão. Obrigado por cada pessoa que participa da organização, direto ou indiretamente, da realização deste culto, e também aqueles que se juntam a nós nessa grande rede, em seu lar, outros no trabalho, mas junto cultuamos ao Senhor. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos irmãos, estamos agora no mês de novembro, celebrando ao Senhor o aniversário da Igreja Batista Éden, 30 anos de organizada. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos, durante esse tempo, meditado no texto de Mateus, capítulo 5, verso 16, na temática Seja Luz. E o texto de Mateus, capítulo 5, verso 16, assim nos diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, esses dois textos, mas à luz de Isaías, capítulo 2, verso 5, é que nós vamos nos adeter para um pouco de reflexão neste momento, ok? Então, primeira coisa que gostaria de chamar a sua atenção é a respeito do significado do nome desse profeta. O profeta Isaías, o seu nome significa salvação,
mas que pode ser entendido também livramento do Senhor, ou resgate do Senhor. Então, é exatamente toda a temática do livro desse profeta. Sem sombra de dúvida, o profeta Isaías, ele foi uma pessoa que dedicou a sua vida a andar com Deus e a andar na luz do Senhor. E diante da luz do Senhor, ele também, recebendo essa luz, resplandeceu a luz de Cristo por onde passou. Os dias em que viveu esse profeta não foram dias tão bons, embora havia uma certa prosperidade no reinado de Jerusalém, de Judá, nesse tempo, mas havia uma crise moral muito grande no meio daquele povo. Tanto é que no capítulo 6, o profeta, se referindo à sua nação, disse: eu habito num povo de impuros lábios. Foi assim que ele se referiu ao seu próprio povo. O seu chamado ao Senhor para o ministério se deu ali aproximadamente em 739 a.C. Quem reinava naquele período era Uzias. Mas o seu ministério se estendeu ainda sobre os reinados de Jotão, Acais e Ezequias. O profeta Isaías, ele pode ser definido como um homem que andava com Deus pelas seguintes características. Capítulo 6, lá o texto diz que ele viu a glória do Senhor. Isaías, ele não apenas viu a glória do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor e ele agiu como verdadeiro e fiel mensageiro de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Com firmeza, ele procurou reconduzir o seu país aos caminhos de Yahvé, antes que fosse tarde demais. Dados os momentos, sua palavra foi muito dura. Foi uma palavra de confrontação. Nem sempre nós queremos ouvir palavras que nos confrontam o nosso coração. Ainda lembro um certo dia que fui para um momento de mentoria com um líder que tinha, e ele me confrontou profundamente sobre algumas coisas da minha vida, e eu saí dali mal, chateado. Só um tempo depois, eu pude reconhecer que ele estava zelando por mim, estava cuidando de mim. Mas isso demorou para que eu chegasse a esse nível de entendimento. Certamente, isso também foi o sentimento do profeta, foi o sentimento do povo em relação ao profeta. E essa palavra dessa noite também pode se dirigir com algo no teu coração desse tipo. Você pode, de repente, achar que essa palavra pode ser muito dura. E olhando para Isaías, nós percebemos a expressão dele por vários momentos, ele dizendo, meu povo. Essa expressão está 27 vezes nesse livro. Alguns autores olham para Isaías e dizem que ele era um verdadeiro patriota, porque ele amava o seu povo. E ele tem acesso a várias camadas e está apontando ali o caminho por amor à sua nação. Mas percebemos, acima de tudo, que Isaías era um homem que amava ao Senhor e andava nos caminhos do Deus Todo-Poderoso. Isaías pode também ser definido como um homem que teve inúmeras experiências com Deus. Para mim, uma das experiências mais fortes dele foi quando ele, diante do Senhor, contemplando a glória do Senhor, ele diz, ai, que é uma expressão de pena, de compaixão, de sensibilidade. E então, se referindo a ele mesmo, ele diz, sou um homem de lábios impuros. Isso está registrado exatamente no capítulo 6, verso 5. Capítulo 6, verso 5, quando ele diz, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Nós gostamos de elogios. Raramente dirigimos palavras que nos autodeprecia
mas com consciência de quem realmente nós somos. Isaías, ele tem essa expressão porque ele se sentia tão pequeno e tão pecador, diante de um Deus tão grande, tão santo, que ele traz essa expressão, esse sentimento no seu coração. É como um homem que olha para si e diz a si mesmo: eu não mereço bem algum do Senhor, além de tudo que já recebi. Mas me parece que foi justamente por essa postura de humildade, de prostração, que ele atraiu os olhos do Senhor para ele, e Deus revela a esse profeta a glória dele. Veja o que diz os versos 1 a 3 do capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E ele continuou dizendo: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Para Isaías, somente é possível andar com Deus, escolhendo viver em santidade. Afinal, o Senhor é santo. E essa expressão de santidade, fazendo uso da santidade, a expressão da santidade de Deus, nesse mesmo livro, ele usa aproximadamente 25 vezes. Então eu quero chamar a sua atenção sobre algumas lições que eu espero que possa edificar a sua vida. A primeira coisa é que Isaías, sobre a luz do temor do Senhor, ele denunciou o pecado do seu povo. Andando sob a luz do Senhor, o profeta Isaías viu os seus próprios pecados e humilhou-se diante de Deus, mas percebendo o pecado do seu povo, a derrota moral que havia naqueles dias, ele teve a coragem de erguer-se diante de Deus e denunciar o pecado. E também apontou não só o pecado, mas as consequências dos pecados por causa das escolhas que aquele povo estava fazendo, fugindo da presença do Senhor, afastando-se dos caminhos de Deus, afastando-se da lei e da palavra do soberano Deus. Se sua Bíblia estar aberta, você pode ir comigo até o capítulo 1, no verso 2 e 9. E lá Isaías disse assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono na sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías escolheu andar com Deus, como já disse, mas quando ele olha para o seu povo, ele compara que aqueles comportamentos é como um filho que é ingrato com seus pais, ou como animais, ou pior que os animais, já que os animais conhecem o seu dono, mas o povo não reconhecia quem era o Senhor. E tal postura era completamente irracional. Veja que no verso 4 do capítulo 1, o Senhor continua fazendo esse desabafo. E é importante a gente pensar sobre isso, porque por algumas vezes percebemos a igreja brasileira, percebemos muitas pessoas tratando com Deus como se fossem merecedores de bênçãos. E alguns pregadores por aí incentivam o povo a exigir coisas de Deus, como se merecessem alguma coisa,
Mas Isaías estava completamente certo quando confrontou aquele povo, no verso 4, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça maligna, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, de um povo assim, do que esperar? Senão que eles sejam completamente disciplinados pela dureza dos seus corações, pela postura repugnante e rebelde que eles estavam tendo. Então o profeta olha para aquele povo e confronta com a luz da palavra do Senhor. Porque à luz da palavra do Senhor, aquele povo estava enfermo. Veja o que diz o verso 5, porque a vez ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração é enfermo. Quanto falta a luz do Senhor, quanto falta temor de Deus no coração do povo, a nação adoece, a família adoece, o coração do homem padece. Aquele povo estava enfermo por causa dos seus próprios pecados. E quanto mais pecavam, mais distantes estavam do Senhor e mais feridas atraíam para si. Contusões, chagas inflamadas, não tratadas. Sim, eles se tornaram um povo enfermo, perdido nos seus pecados. Perdido nos seus pecados. E se há um povo assim, o que dizer dos seus líderes? Seus líderes também estavam corrompidos. Não havia uma liderança saudável no meio daquele povo. Ao ponto do profeta comparar que aquela liderança se parecia com os líderes de Sodoma e Gomorra. Assim diz o verso 10 do capítulo 1, ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Gomorra, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós povo de Gomorra. Para quem não sabe, as cidades de Sodoma e Gomorra ficaram conhecidas no mundo inteiro ao longo de séculos por causa dos crimes hediondos e dos pecados e da idolatria que aquele povo cometera contra a lei do Senhor, contra a palavra do Senhor, contra a vontade do Senhor. Com isso tudo, não restar outra coisa a não ser o Senhor repudiar o pecado, o culto daquele povo. Veja o que diz o verso 11, de quem me serve, diz o Senhor, a multidão dos vossos sacrifícios. Estou farto dos holocaustos, dos carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Quando vides para comparecer perante mim, quem vos requereu, o só pisardes aos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da sua lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ou seja, o povo se reunia para celebrar. Havia momentos festivos, mas aquilo não era para o Senhor, era como um ato carnal daquele povo. Então, com essa palavra, Deus confronta o nosso coração, nos perguntando como está o nosso culto prestado ao Senhor, além da reunião solene, o culto que prestamos ao Senhor com aquilo onde colocamos os nossos olhos, onde colocamos os nossos corações, com as prioridades da nossa vida. Eu quero, inclusive, me dirigir a você. Você que não tem vindo à escola bíblica, por causa da pandemia, bem verdade, e todo o protocolo do distanciamento social. A você que não tem conseguido vir à igreja em algum outro momento, mas tem encontrado
uma série de outras razões para estar em outros ajuntamentos. Mas, além disso, me refiro a você que aproveitou esse tempo de distanciamento, mas que não vive mais na presença, não tem buscado mais o Senhor como deveria. É tempo de você repensar o seu culto prestado a Deus, mesmo quando você não está num templo, diante de uma reunião solene. Porque ao olhar para a palavra de Deus por meio do profeta, identificamos de fato que ele foi uma lâmpada nas mãos do Senhor para aquela geração. Ele escolheu viver não seguindo a multidão, ele escolheu viver e servir o Senhor. Isaías foi um homem de Deus, e eu creio que Deus também está nos chamando nesse tempo para fazer brilhar a luz dele em nós e através de nós para o povo que está na escuridão, o povo que está no pecado. A segunda coisa que quero chamar a atenção é que na luz do Senhor o profeta Isaías não apenas apontou o pecado, mas chamou o povo para o arrependimento. Sim, Isaías apontou o pecado do povo, mas chamou o povo ao arrependimento. Veja o que ele nos diz no verso 16 do capítulo 1. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, ou seja, parai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreende ao opressor, defende o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Sim, o profeta estava como instrumento de Deus, chamando o povo para o arrependimento. E arrependimento pode ser definido como mudança de hábitos, mudança de comportamento e de direção em relação ao pecado, às obras infrutíferas da carne. Então notemos que o profeta descreve como o povo deveria seguir passo a passo, para que por meio do arrependimento eles experimentassem um novo viver com Deus. Sim, arrependimento não é resultado de algo exterior para o interior, mas de algo interior para o exterior. Ele coloca a expressão lavai, purificai, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Mas ele aponta também casos que têm a ver com o relacionamento público, social do meio do povo. Então, aquela prática deveria ser resultado de mudanças interiores no coração de cada um daquele povo. Sim, eles deveriam abandonar as vossas obras e maus caminhos e buscar a viver a vida no Senhor, andar na luz do Senhor. Chama ainda a tua atenção para os verbos falai, lavai, purificai, tirai, cessai, aprendei, procurai, ajudai, fazei, tratai. Veja os verbos. Aprendei a fazer o bem. Cessai de fazer o mal, mas aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ou seja, o Senhor chama a atenção de que a obra do Senhor, ela não se limita apenas à experiência de 4 paredes. Muito pelo contrário, ela deve ir além das 4 paredes. Ela deve ter um impacto na sociedade onde estamos inseridos.
E essa palavra do profeta ela é muito pertinente porque a nossa nação, a nação brasileira, o povo brasileiro, o povo baiano, o povo seteropolitano, as nossas famílias estão precisando de homens como Isaías. Homens que se consideram, sim, pecadores, mas não querem viver na prática do pecado. Homens que são capazes de abrir mão dos seus interesses, muitos deles mesquinhos, egoístas, egocêntricos, para viver à luz da palavra do Senhor, tornando-se um referencial, uma lamparina para promover impactos e mudanças na sociedade, na comunidade, na empresa, onde está inserido, para promover mudanças individuais, mas para promover mudanças no macro, no coletivo. Então o profeta Isaías chama a nossa atenção para as nossas responsabilidades no âmbito político e social. É verdade que nós não podemos fechar os nossos olhos para as realidades que estão à nossa volta. Então é necessário ter coragem, e eu te encorajo nesta hora. Exerça a luz do Senhor, falando do Senhor. Seja a luz do Senhor, ajudando os mais desfavorecidos, aqueles que foram lançados à margem da sociedade. Cuidemos dele, sejamos luz do Senhor, sejamos resposta de Deus ao clamor deste povo. A terceira e última coisa que quero chamar a sua atenção como lição desse texto para as nossas vidas é que sobre a luz do Senhor, Isaías não apenas apontou o pecado e mostrou o caminho. Ele não apenas denunciou o pecado, ele não apenas chamou o povo ao arrependimento, mas ele disse qual é o caminho que o povo deveria andar. Veja o convite que é feito no capítulo 2, verso 5. Vinde, andemos na luz do Senhor. Isaías é conhecido como o profeta que mais anunciou sobre a vinda do Messias no Antigo Testamento. Porque ele chama o seu povo ao arrependimento, mas aponta para o Messias prometido do Senhor que estava para vir. Isaías recebe essa responsabilidade para que o povo pudesse olhar para um futuro promissor. Que eles abandonassem seus caminhos e servissem ao Senhor. Então, claramente, nós entendemos, quando lemos João, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando no capítulo 8, verso 12, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então o profeta Isaías está apontando para o povo que é possível uma vida melhor, que é possível viver a vida que vale a pena, mas vivendo nos caminhos do Senhor. Andar no caminho que predomina a luz e não as trevas. Num caminho que prevalece a paz e não a guerra. Num caminho que está sob o domínio das trevas, qualquer pessoa facilmente pode se confundir, ele pode enganar e ser enganado. Mas sobre a luz do Senhor, tudo é claro, tudo é às claras, tudo é visível, porque a vida é abundante e real. O Senhor chama por meio do profeta o seu povo para esse nível de reflexão. Veja o que ele diz no verso 18: vinde, pois, arrazoemos, ou seja, pensemos, reflitamos, diz o Senhor, que Deus há tão chegado, que Pai há tão amoroso, ao ponto de convidar todo um povo, toda uma nação, toda uma família para esse nível de reflexão.
E o Senhor disse assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O Senhor diz que, por meio dessa postura de arrependimento, de mudança, e atendendo esse convite para andar na luz, as trevas não prevalecerão contra nós. A igreja do Senhor prevalecerá. Independente de guerras, de pandemias, independente das crises econômicas, você prevalecerá, a igreja prevalecerá, o povo santo do Senhor. Porque há promessas de Deus para nós. E o Senhor diz no verso 19: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É promessa do Senhor para nós, para que andemos na luz do Senhor. Andemos na luz com segurança e não com medo. Porque quem tem a luz não tem medo de escuro. Quem anda na luz é filho da luz. E a luz da vida é Jesus. Eu quero, inclusive, reforçando essa palavra, já indo para a nossa conclusão nesta hora, ao livro de 1 João, antes de Apocalipse, se você quiser nos acompanhar. No livro de 1 João, no capítulo 3, do verso 1 ao 6, nós compreendemos esse convite do Senhor já no Novo Testamento, em 1 João 3, 1 ao 6, quando o Senhor diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Ou seja, há momento que os filhos da luz são confundidos pelas trevas e os filhos das trevas. Então, se os filhos das trevas não conheceram o Senhor, como poderá viver em paz conosco? Em dado momento, eles nos rejeitarão e tentará, de alguma forma, não viver conosco. Mas no verso 2 ele continua dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ele fala do tempo da redenção final do Senhor. E continua assim: sabemos que quando Ele se manifestar, é a segunda volta de Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E assim continua o texto: todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não viu a Deus, nem o conheceu. Então, eu quero concluir, diante desta palavra que estamos meditando, duas coisas que podem impedir essa luz do Senhor brilhar nas nossas vidas. A primeira coisa é a indiferença. Se tem uma coisa que nós temos a tendência de fazer quando somos confrontados com a palavra do Senhor, é sermos indiferentes. Quando Jesus chegou em Jerusalém e viu a indiferença daquele povo, não só pela presença dele, mas por todos os profetas, no capítulo 22, verso 23, verso 37, Jesus, diante da multidão, disse exatamente assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que te são enviados. E Jesus continuou dizendo: quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes.
O que é que Jesus estava vendo para o meio daquele povo? Indiferença. Nesse momento, os olhos do Senhor estão sobre nós, estão sobre mim e você. Então eu te convido, não seja indiferente pela palavra desta noite. Porque isso nos afasta da luz do Senhor. Porque isto impede que a luz do Senhor brilhe no nosso caminho. Mas não seja indiferente. E a outra palavra que se encaixa, que sinônimo da indiferença, é a negligência. É saber o que deve fazer e não fazer. Mas a outra coisa que é muito próprio do coração humano, que impede a luz do Senhor brilhar nas nossas vidas, é a própria dureza do coração. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, verso 51, nós encontramos, no capítulo 7 todo, um homem de Deus pregando ali a palavra, e o povo, sem querer ouvir. Eu quero, inclusive, se você puder acompanhar essa leitura, assim, faça comigo, Atos, capítulo 7, versos 51 ao 55. Foi quando Estevão estava pregando a palavra do Senhor, e o povo teve um coração tão duro, e isso se manifestou ainda mais ao ponto de pegarem pedras para o apedrejá-lo, e assim o fizeram. Ele disse assim: homens de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda de Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, ou seja, cúmplices. Quando nós agimos com dureza no nosso coração, nos tornamos cúmplices daqueles que são opositores ao Evangelho e à luz do Senhor. E do verso 53 ele continua dizendo: vós que recebeste a lei por mistério de anjos e não guardastes. Verso 54, ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração, rilhavam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Ou seja, mesmo sofrendo perseguição, mesmo vendo a dureza do coração daqueles seus companheiros, seus semelhantes, aqueles que eram da sua própria geração, Estevão conseguiu olhar para os céus e ver a glória de Deus. Ele viu o Filho do Homem. O povo sacrificou ali a pedradas a Estevão. Mas o convite de Deus para nós nessa noite, conforme Isaías capítulo 2, verso 5 é: vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. É um convite do Senhor para nós. É um convite do Senhor para nós. E ainda cito o verso 19 do capítulo 1, quando ele disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vamos orar? Eu te convido a orar. Te convido nesse momento a dirigir seus pensamentos ao trono da glória. E se Deus trouxe à tua memória, à tua lembrança, alguma coisa que você precisa tratar com Deus, trate com Deus nessa hora. Se você tem algo para confessar, para abandonar, fale com o Senhor. Porque a pergunta é: como é que está o teu coração? Aonde você está colocando a tua confiança? Aonde você está colocando o teu coração? Para onde os seus olhos estão voltados?
para o trono da graça de Deus ou para as obras infrutíferas da carne? Fomos confrontados pelo Senhor. Se Deus está apontando um pecado na tua vida, Deus está esperando de você arrependimento. E depois do teu arrependimento, Deus espera que você perseverantemente continue caminhando na luz do Senhor. E tudo isso é projeto de Deus para o seu bem e não para o seu mal. Como ele mesmo disse no verso 19, se ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, Deus tem planos excelentes, Deus tem planos maravilhosos para a tua vida. E se você que me ouve agora ainda não entregou sua vida a Jesus, eu te convido nesse instante, entregue sua vida a Jesus Cristo. Entregue sua vida ao Senhor. E procure uma igreja, de preferência uma igreja batista para você congregar. Uma igreja séria, onde a palavra é exposta e pregada. E você ali seja orientada e cresça como discípulo ou discípula de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço que nesta hora o Senhor vá ao encontro deste homem ou desta mulher e o abençoe. Renove sua mente, seus corações. Se porventura ele se sente preso a algum sentimento, a algum pensamento, a algum vício, a algum desejo, que rompa-se cadeias, rompa-se grilhões, essa pessoa seja perdoada, seja curada, seja liberta, seja transformada pelo Senhor. E que a luz de Cristo brilhe intensamente sobre o teu caminho e a tua vida. E assim ele possa ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu entrego a vida dele em tuas mãos. Ó Pai, e se porventura existe alguma armadilha do diabo, se porventura existe algum laço armado contra ele, se alguma seta do inimigo foi lançada contra a vida desta pessoa, que seja desfeito no poder do nome de Jesus, caia por terra toda a obra do inimigo, e que a luz do Senhor esteja sobre ele, e que no caminho do Senhor ele possa andar, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja luz, andai na luz, Jesus é luz. Que Deus te abençoe. Até os nossos próximos encontros. Eu espero que você, muito em breve, possa vir estar conosco em um dos nossos cultos. Não esqueça de fazer o contato durante a semana, colocar seu nome na lista, porque ainda estamos com os espaços limitados a apenas 50 pessoas e nós esperamos por você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. No final do vídeo, você vai ver o número do telefone, o número da conta, onde você pode ali fazer tanto o contato conosco por meio do telefone e o depósito do seu dízimo, da sua oferta para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo continue com cada um dessas pessoas que nos ouvem nesta hora, com cada um de nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.